Biólogos no Ar, a ciência no RCA. Um programa da Delegação da Ordem dos Biólogos dos Açores. Coordenação de Carlos Leal e Isabela Morim. Mais ciência, mais perto. Bom dia aos nossos ouvintes que nos escutam lá em casa. Eu sou o Carlos Leal e esta é a 7ª edição da nossa rúbrica Biólogos no Ar, no seu Rádio Clube de Angra, a voz da terceira. Hoje tem aqui a bióloga Ana Sanches. Muito bom dia, Ana. Bom dia, Carlos. Obrigado pela tua presença. Ana, aqui para começarmos a nossa conversa, gostava de começar aqui por te perguntar o que é que tu gostas mais de fazer como bióloga? Eu escolhi estudar biologia porque sempre me chamou a atenção o que me rodeia, o que está ao meu alrededor. Então, eu acho que tudo el procurar o porquê das coisas que estão ao nosso alrededor, el dar uma explicação, me chama a atenção e por isso escolhi ser bióloga, não é? Por buscar o porquê de ser bióloga. Muito bem. Ana, como é que descreves o teu dia-a-dia como biólogo? O teu dia-a-dia no trabalho, na vida? Como é que um biólogo percepciona de forma diferente de outros profissionais, digamos assim? Bem, eu atualmente trabalho na Direção Regional das Pescas. Trabalho em um programa, em uma parte muito específica das pescas e da Direção Regional, que é o Programa Nacional de Recolha de Dados. O Programa Nacional de Recolha de Dados é un report que se faz a la Comunidad Europea de los datos biológicos, socioeconómicos e ambientais do impacto que ten a pesca no noso mar e as actividades pesqueiras no noso mar. Muito bem. Ana, gostava de perguntar, sei que tenho conhecimento que tens feito algum trabalho na área da sustentabilidade, também uma área bastante atual e em voga. Gostava de perguntar qual é a tua visão a nível dos Açores, como é que vês os Açores ao nível da sustentabilidade? Podes falar, se quiseres, por setores, energética ou recursos, ou por exemplo, em particular, uma área que também estamos a trabalhar aqui, que é a sustentabilidade alimentar. Como é que vês os Açores? Bem, primeiro eu acho que temos que ver o que é o desenvolvimento sustentável, porque hoxe en día todo o mundo, nas noticias, no jornal, prácticamente a diario conseguimos ver estes termos, mas depois lees as noticias ou continúas a ver a televisão e eu ouço aquilo, leio aquilo e non vejo sustentabilidade por ningún lado, non é? Entón, vamos a ver o que é o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que nos ajuda a garantir as necesidades que temos a sociedade de hoxe en día sin pôr en entredito as novas geracións que teñan o mesmo nivel de conforto que nós temos hoxe en día. A tal solidariedade intergeracional, não é? Efectivamente. E outra coisa, o desenvolvimento sustentável temos que pensar que ten 3 pirámides fundamentais, que é economía, ambiente e sociedade. O que se pretende é procurar o equilibrio entre estas 3 áreas, de ambiente, economía e sociedade. E depois, outra coisa que é moito importante e que para mí é onde nos debemos de focar é no local, é procurar as necesidades que temos a nivel local para conseguir atingir eses problemas e unha vez que son atingidos esos problemas ir a buscar outros, ir a procurar outras necesidades, mas é a nivel local, porque no estudo que eu fiz, que era a sustentabilidade urbana das diferentes cidades dos Açores, nós conseguíamos percibir iso. Por exemplo, os cidadáns de Angra do Heroísmo estaban moito preocupados por conservar o seu patrimonio. Pelo contrario, os cidadáns e os diferentes actores sociais que
vinieron en este estudo, a maior preocupación deles era recuperar do impacto do abandono dos americanos. Da base das lajes. Então, se os diferentes actores sociais consiguen identificar essas necesidades a nivel local, acho que iso é o prioritario. Non pensar en un nivel Azores o nacional o por aí fora, non é? Obviamente é preciso ter unas directrices, unas agendas e por aí fora, mas primeiro é auscultar as necesidades a nivel local. Biólogos no ar. Compreendo que estive envolvido também num projeto de sustentabilidade alimentar, especificamente alimentar, e também notei esse desfazamento, essa diferença entre o que são as diretrizes europeias, por exemplo, ou transnacionais, e o que é a realidade local. Faz-me lembrar um pouco aquele lema clássico do ambientalista, Think Global, Act Local. E realmente nos Açores sentimos muito essa necessidade de identificar, como dizes, os problemas locais e a nível de sustentabilidade social e económica realmente temos que ter fontes de receitas, mas às vezes eu tenho conversas com amigos meus e questiono-me, e eles questionam-me, será que somos assim tão sustentáveis no sentido de sermos autossuficientes em termos de riqueza? Ou será que importamos tudo? Será que valorizamos os nossos recursos endógenos ou será que somos mais dependentes do exterior e se isso falhar estamos altamente comprometidos? É uma reflexão que eu às vezes tenho e gostava de ouvir também a tua opinião, Ana, que tens dados concretos. É assim, obviamente que, como já tínhamos falado, o termo sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável é un bocado utópico, non é? Por qué? Porque a sociedade está en continuas mudanzas, o que faz que sejam necesarios procurar novas soluções. E depois tamén non podemos esquecernos que estamos perante locais moito específicos e iso, al nós ter locais tan específicos, que precisamos de un estudo continuado, no puntual, porque o que está ben hoje amanhã já não está. Efectivamente. É como a ciência, não é? É un termo flexível. Obviamente, ao ser locais ultraperiféricos, temos máis dependencia do exterior. Iso é obvio, non é? Mas temos que tamén aproveitar os recursos que nos temos para abastecernos nos propios na percentaxe que seja posible. Primeiro, temos que explorar o que é noso e o que está aquí. Disponível. Exactamente, mas evidentemente temos unos problemas derivados da nosa insularidade. Mas tamén esa insularidade tamén se pode... Non é só o problema da insularidade o que está aquí en causa, sino tamén está en causa a grande diversidade do arquipélago de unha illa para outra, non é? São nove realidades, non é? Nove realidades. No estudo que eu fiz, se percibía moito ben esas diferenzas, non é? Por exemplo, eu estive na Ribera Grande e o problema que eles tiñan de educación non formal, de abandono escolar, era moito visível. Eu non me lembro ningún inquérito que non apoiara iso. Non apontasse, non é? Non apontase iso. Cuando, por exemplo, Ponta Delgada, Angra de Heroísmo, non era tan relevante iso. O sea, a gestão ten que ser local. Biólogos, conversas sobre formas de vida. Muito bem. E dado vivermos, como estamos aqui a falar, em nove realidades das ilhas, quão importante é que achas que a educação ambiental será, precisamente, junto às escolas e também junto à comunidade local, para atingirmos uma maior sustentabilidade ambiental, ou uma maior preservação, uma maior valorização desses recursos, conforme estavas a dizer? A educação ambiental
Vou a facer aquí un paralelismo entre a educación ambiental e o desenvolvimento sustentável, porque eu acho que son os termos que máis de moda, entre aspas, non é? Uns dos termos que máis de moda estiveron nos últimos anos dentro da bioloxía, xuntamente con outros, mas istos, ya que estamos aquí, podemos falar deles. O boom de la educación ambiental, julgo eu, ayúdame Carlos, que tú tamén traballas en isto, eu tamén traballei en educación ambiental, surgió por volta dos anos 90, inicios dos anos 2000. Conferência de Rio, em 92, penso que foi um momento de boom, digamos assim. Da educación ambiental, sim. Non é? Entón, que acontecía? Había moitos proxectos de educación ambiental. Tudo o que levara educación ambiental vendía. Mas depois tú comenzabas a ler o proxecto e decías, ben, onde está aquí a educación ambiental, non é? E se ha necesitado un uso e abuso da palabra educación ambiental para que hoxe en día haya educación ambiental de cualidade. Isto porque faço eu a comparación con o desenvolvimento sustentável, porque acho que aconteceu mesmo o desenvolvimento sustentável cando eu comecei a traballar en ele foi no 2010. Había moito pouco de desenvolvimento sustentável, había máis, e depois había gente que tentaba puxar a sardiña para o seu barco, non é? Te decían o desenvolvimento sustentável é isto, mas non te daban unha explicación. Entón, con isto quero dizer, a educación ambiental, julgo eu, que hoxe en día ten unha cualidade moito alta por todo este percurso que se ten feito a lo longo dos anos. Claro que é chave a educación ambiental, se as persoas coñecen o que nos rodea, non só van a ter esa necesidade de respeitar, sino de involucrarse na conservación de la envolverem-se na conservação. Sí, e eu acho que con o desenvolvimento sustentável aconteceu o mesmo. Hoxe en día é unha palabra que está en boca de todos, que hai un mal uso a maioría das veces dese termo, mas que ten que existir, tamén non é existir, non é? Mas que é un procedimento, digamos, normal para chegar a un bon porto. Tem que ser coerente, não é? Não é só usar a palavra. Eu acho que estou a perceber onde tu queres chegar, Ana. E faz-me lembrar um bocadinho o eco-label que nós vemos hoje em dia massificado. É uma forma de fazer marketing também. O meu produto tem certificação ambiental ou green, e muitas vezes vamos ver, e se vamos ver a fundo o produto, não tem nada disso. Acho que há um termo, greenwashing ou qualquer coisa desse género, que é um pouco isso, que há empresas e também instituições, às vezes públicas, que usam e abusam um pouco desses termos, e quando vamos mergulhar na realidade é tudo menos sustentável, é tudo menos baseado em educação ambiental. É um termo mais quase de guerrilha económica. Se tem o selo verde, vende mais, portanto vamos meter o selo verde. Eu acho que era um pouco isso que estavas a querer dizer. Exatamente. Tanto do desenvolvimento sustentável como também da educação ambiental. Mas hoje em dia considero que o papel da educação ambiental é primordial. Sabias que era um biólogo que fazia este trabalhinho? Se me permites, mais chega uma educação ambiental baseada também, alicerçada na ciência. Sim, sim. Porque às vezes também vemos um pouco o surgir de associações de defesa do ambiente que às vezes não seguem tanto a ciência, é um pouco mais quase como uma crença, não quero dizer seita, mas que é um pouco emocional a luta, e às vezes esquecem-se de ver a parte racional e a complexidade. É tudo muito imediato. Ou é preto ou é branco. E a vida não é assim, a realidade não é assim, os ecossistemas não são assim, os recursos não são assim, e é preciso educar não só para o ambiente, mas também para a literacia científica. Eu acho que, e sinto no meu dia-a-dia de trabalho, se me permites este contributo, sim. Desculpa estar-te a roubar um bocadinho de tempo, Ana, mas sinto também que a educação ambiental, se não tiver fortes raízes na ciência, é um bocadinho como usar o termo sustentável para tudo e para nada, não é? Exatamente. Tamén eu acho que a educación ambiental ten que dar aquel apoio ao desenvolvimento de un cidadán con capacidade crítica, non é? Que saiba dizer, buscar porqué, preguntarse el porqué e procurar as respostas a ese porqué non só de unha fonte, de unha, de dúas, de tres, de todas as que sejam necesarias. E ver se há consenso nessa informação.
Não queria deixar a oportunidade sem dizer que uma coisa que nós chamamos, em termos de comunicação de ciência, que é o cherry picking, que é aquelas pessoas... Cherry picking é apanhar cerejas. O que isto quer dizer, entre aspas, é aquelas pessoas que vão ao Google, pegam no smartphone e fazem uma pesquisa já condicionada para a opinião que querem, para o resultado que querem. E vão procurar um estudo científico, entre aspas, pode não ser assim tão metodologicamente científico, mas é sustentável. Diz lá sustentável, diz lá científico, é ciência. Eles vão lá buscar isso e depois, num debate, apontam esse estudo, mas ignoram outros 800 ou 900 que têm conclusões completamente diferentes. E vão só buscar aquilo. Isto chama-se cherry picking. E acho que temos que ter atenção a procurar as fontes, mas procurar os consensos. Porque se temos 10 mil cientistas biólogos, como nós, que estão a trabalhar, por exemplo, numa área de desenvolvimento sustentável, ou o que for, e que desses 800 ou 900, 700 têm um consenso X, não vamos valorizar mais um artigo único, isolado, da opinião Y. Se temos um consenso, claro que temos que considerar, mas na sua devida proporção. Y eso, ¿no? El cuestionar el por qué ese señor diz isso, se é o único que diz isso, não é? Se tem validade metodológica, não é? Se tem método, se tem dados. Se foi ao café e perguntou a 4 pessoas de Angra o que é que pensam do ambiente da terceira, ou se fez um estudo na ilha inteira, ou com milhares de pessoas, temos que saber também ver as diferenças. Mas também sou, por exemplo, eu trabalho muito com stakeholders, que vou explicar o que é. São diferentes atores sociais. Que acontece trabalhar com stakeholders? Que às vezes o número que tu precisas para fazer um trabalho não é tão elevado, mas o que se precisa é que sejam diferentes atores sociais que representan diferentes realidades sociais. O sea, muitas vezes, no por ter 2.000 inquiridos, por exemplo, vou a ter melhor dados. Representatividade, não é? Exatamente, porque a amostra é enviesada, não é? Exatamente. Então temos que ver isso. Ok, se calhar tem 2.000 pessoas, não é? Mas pensam todas dentro da mesma realidade, não estamos a representar o universo de diferentes realidades sociais e educacionais também. Percebo. Tudo isto influencia na sustentabilidade, não é? Eu queria perguntar agora aqui, a nível de medidas, na tua opinião, conscientes de que este termo sustentabilidade não é muitas vezes o que as pessoas pensam à primeira vista e que temos que refletir a fundo, conscientes disso, na tua visão, e novamente que tens dados científicos de suporte, o que é que o cidadão poderá fazer aqui nos Açores, o cidadão angrense, açoriano, poderá fazer para melhorar a sua pegada, vou dizer assim, e o que é que as instituições dos Açores poderão fazer para melhorar a sua atuação? São 2 perguntas numa só. É assim, eu sou defensora da participação pública para atingir para atingir algumas metas do desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque o cidadão é o que está a vivir uma realidade e sabe quais são as necessidades que tem no seu local. O cidadão se tem que involucrar na tomada de decisões. Por exemplo, acho eu que o orçamento participativo é um bom exemplo disso, de intentar que o cidadão participe diretamente nas decisões da sua rua, do seu mercado, da sua escola, onde os seus filhos vão. Isso para mim é a chave. Os cidadãos falem das suas necessidades, as instituições vejam essas necessidades, identifiquem quais são as suas prioridades e ir solucionando essas necessidades detectadas. Obviamente que tem essa auscultação tem que ser feita ao longo do tempo. Não pode ser só num momento específico, porque a realidade muda e temos visto isso na nossa realidade, pandemia, a guerra, a crise política, a crise económica, tantas outras, não é? Então é isso, a involucração do cidadão na tomada de decisões. E também uma coisa que é muito importante são as agendas 21. As agendas 21 são um bocado os que ouvem
ao cidadão, elaboram uns informes e passam à autarquia. Então, a implementação ou desenvolvimento das agendas 21 é mesmo importante para ir detectando e solucionando as necessidades da cidadania e dos locais. Começando pelo local, não é? Mas afinal, para que é que serve um biólogo? Ana, queria mudar agora um pouco aqui o foco. Queria te perguntar, na tua opinião, qual é que é a importância dos biólogos no garantir da monitorização, já falámos há pouco, da biodiversidade, seja ela terrestre ou marinha, e no fundo do Estado, porque nós para percebermos, temos que perceber as necessidades locais, mas também temos que perceber o estado dos serviços dos ecossistemas para poder suprir. Portanto, é um trabalho que tem que estar, os dois têm que estar sempre em permanência. Sim, sim. Não podemos deixar de saber qual é a área de floresta que temos, qual é o estado dos estoques de peixe que temos, quantas vacas temos. Temos de ter sempre algum controle. Então, qual é que é o papel dos biólogos no meio desta complexidade de informação, digamos assim? Considero que os biólogos son o vehículo transmisor, non é? O cidadán detecta, o biólogo verifica, estuda, verifica, contrasta informações e ajuda na tomada de decisões junto con as autarquias ou entidades públicas ou o que for. Mas a prioridade, pronto, eu traballo no Programa Nacional de Recolla de Dados e o que eu faço é recollo dados biológicos, socioeconómicos e ambientais que son trasladados a Europa para a tomada de decisión. E con esa recolla de dados, Europa consigue facer un relatorio para a atribución de cotas, para ter coñecimento de como de gerir os recursos existentes. É un bocado iso. Os biólogos estamos a dar apoio para recoller os dados en primeira mão, transmitirlos e, se fose necesario, ayudar na tomada de decisión. Mas, claro, non somos os últimos, non é? Claro. Ana, já estamos com muito pouco tempo. Tinha aqui mais algumas perguntas que não eram tão importantes, não te as vou fazer. Vou-te perguntar agora umas perguntas mais pessoais, para podermos sair um pouco aqui desta complexidade toda. Pois. Na tua opinião, ser bióloga aqui nos Açores é uma boa aposta? Se te sentes realizada, se gostas de trabalhar aqui na biologia, se sentes que o teu trabalho é reconhecido pela população, no geral, pelas autoridades também, e gostava de saber o que é que tu pensas. Considero que ser biólogo nos Azores te permite traballar en diferentes áreas, porque temos, si tens interés por traballar as áreas mariñas, podes traballar na área mariña. Si tens interés en traballar os ecosistemas terrestres, é moito fácil. Está aquí, non tens Está que ir... disponível, non é? Exactamente, e depois a noso alrededor, mas tamén se queres ir a traballar a un laboratorio podes, e podes exercer o teu traballo como microbiólogo ou como virólogo ou demais. Entón, eu acho que é iso, podes desenvolver a tua actividade en diversas áreas da bioloxía. Que mensagem é que gostavas de deixar aos possíveis, hipotéticos, futuros biólogos que possam estar a ouvir esta agradável conversa e que estejam-nos a ouvir lá em casa? Que mensagem é que deixavas para eles? Considero que un biólogo ten que gostar do que faz, que ten que ser versátil, porque ten que traballar, ten que ter capacidades para traballar en todas as áreas, non é? Tem que seguir as leis de Darwin, não é? Tem que se adaptar Exatamente. Non é? Eu acho que eu traballei en educación ambiental, traballei en investigación, agora estou nas pescas, adoro traballar no desenvolvimento sustentável. O sea, tens que ter versatilidade, non é? Mas, e gostar do que faces. Mas eu acho que son os ingredientes para ser biólogo. Cara Ana, muito obrigado pela tua presença, foi uma conversa muito rica. Tocámos aqui nos assuntos complexos, Muito complexos, multidisciplinares e com uma análise bastante profunda. Gostei bastante deste programa. Queria-te agradecer mais uma vez pela tua colaboração, desejar-te as maiores felicidades e encontramos-nos por aí. Obrigado. Obrigada eu que agradeço o convite. Um agradecimento especial ao Hélder Xavier pela sua colaboração neste programa.
O programa Biólogos no Ar é produzido pela Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Biólogos, em parceria com o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, Grupo da Biodiversidade dos Açores e Universidade dos Açores e com o Observatório do Ambiente dos Açores, Centro de Ciência de Angra do Heroísmo e com o Rádio Clube de Angra. Mais informações, contactar a Direção Regional dos Açores da Ordem dos Biólogos em delegacão.acores@ordembiólogos.pt ou visitar o website da Ordem dos Biólogos, ordembiólogos.pt.